Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2025. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também o link permanente para este estudo da Revista Espírita. Se você está assistindo este estudo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário de Brasil, Brasília. Venha estudar conosco esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos hoje no estudo de número 100. No estudo de número 100, Kardec vai trazer algumas considerações para nós. Então, no estudo de número 100, Kardec vem falar sobre as meditações filosóficas e religiosas, ditadas ao senhor Alfred Didier, médium, pelo espírito Lamennais. Então, conhecido espírito Lamennais vem trazer algumas informações. Então, essa comunicação foi na Sociedade Espírita de Paris. Pereira, pode dar continuidade na leitura para nós? Então, boa tarde a todos. Coincidência, né? Porque hoje, 16 de agosto, se comemora aí o Dia do Filósofo, né? Então, nada mais como esse tema, né? Meditações filosóficas. Em homenagem aí aos filósofos, né? Que hoje se é lembrado nessa data de 16 de agosto. É verdade. Interessante, né? Coincidências que não são coincidências, né? Hoje no nosso estudo de número 100, né? Então, e hoje nós encerramos também dezembro, né? Encerramos o ano de 1861 da Revista Espírita. Foram 100 encontros para a gente conseguir finalizar essa grandiosa obra, né? Porque nós fazemos de pouquinho em pouquinho, discutindo, tentando extrair. O máximo nunca se consegue extrair, né? Porque esse é um texto muito aprofundado, né? Mas conseguimos fazer alguns exercícios filosóficos sobre a obra, né? Debater bastante. E é interessante, né? Que o acaso nós sabemos que não existe, tudo é muito respeitosamente, né? Organizado pelo plano espiritual. Com certeza, às vezes os títulos que caem aqui, como o Pereira tem um outro estudo que ele promove às sextas-feiras, que é do estudo do Livro dos Espíritos, e às vezes os temas eles são muito concordes, né? Um que ele faz na sexta, uma pergunta lá de sexta-feira, com um tema da Revista Espírita que em tese não teria nenhuma ligação e às vezes tem. Por que isso, né? Porque o plano espiritual, né? A equipe espiritual sempre organizando, né? Esse conhecimento, primeiramente para nós, né? Coordenadores de curso, que tudo o que a gente ensina, primeiramente serve para nós, como ensinamento, e aí depois para aquelas pessoas que estão acompanhando. E às vezes ele vai além, né? Porque às vezes o estudo de sexta que o Pereira faz, ele dá um complemento no sábado aqui na Revista Espírita e vai dar um fechamento lá na quarta no grupo mediúnico. É maravilhoso isso, né? A organização que o plano espiritual tem. Então, nada é por acaso, com certeza esse estudo para fechar a Revista Espírita de 1861, justamente aí no dia que o Pereira está falando, para nós, com certeza é uma organização mesmo do plano espiritual. Sempre nos forçando, quando temos que aprender alguma coisa, eles colocam de várias maneiras, né? Coloca, repete, até para que a gente consiga assimilar. É muito bacana isso mesmo. Bom, vamos lá então ao texto de Kardec. Já publicamos em certos números de comunicações ditadas pelo espírito Lamennais, cujo alcance filosófico podemos observar. Por vezes o assunto era claramente indicado, mas também acontecia com certa frequência não ter um caráter
bastante definido para que fosse fácil lhe dar um título. Tendo feito a observação ao espírito... Só uma questão, ó, Pereira, veja, olha, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão aqui, ó. Kardec recebia várias comunicações e analisava, e imagina a quantidade de comunicações que ficaram de fora da Revista Espírita pelo seu conteúdo não ter, né, ali o cunho educacional, o cunho espírita correto para fazer parte dessa obra. E normalmente, né, a gente inicia ali um estudo, ele tem um tema, né, ele tem um título. Mas o espírito, ele não ditava a comunicação com o título, né? Ele ia dizer, agora venho no médio aqui, então coloca aí o título, Meditações Filosóficas e Religiosas. Não, né? O médium vinha ali, ele fazia comunicação, ia psicografando, e aí depois, vê que interessante, né? O que Kardec traz aqui, uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Ó, por vezes, o assunto era claramente indicado, mas também acontecia com certa frequência não ter um caráter bastante definido para que fosse fácil lhe dar um título. Né? Às vezes era um texto bonito e tal, e eu imagino Kardec pensando, tá aí, como que vai ser o título dessa obra agora? E título, a gente sabe, né? Por exemplo, ali o Livro dos Espíritos, não, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro título dele não era dessa forma, né? Era a imitação do Evangelho, alguma coisa assim, né, Pereira? Da imitação do Evangelho. E aí os próprios espíritos, né, que ali estavam ajudando na codificação, orientaram a Kardec, né? Falaram, olha, vamos mudar de título e colocar dessa forma. Então veja a dificuldade que é, sim, né? Quem já fez aí trabalho escolar, quem já fez uma graduação aí, quando vai escolher seu tema de TCC, sabe o quanto é difícil, né? No final dar aquele nome comprido ali para a monografia, para o TCC. E Kardec também passava por essa questão, principalmente quando vinham comunicações, assim como diz ele, né, com bom conteúdo, né, mas um caráter não tão definido para que fosse fácil dar o título. Tendo feito a observação ao espírito, esse respondeu que se propunha dar uma série de dissertações sobre assuntos variados, a qual sugeria o título genérico de Meditações Filosóficas e Religiosas, salvo a liberdade de dar um título particular aos assuntos que o comportassem. Veja que Kardec ele não ficou na dúvida, né? Poxa, é um texto aí que eu não estou conseguindo dar um título, ele questionou o próprio espírito, olha, qual o título que você precisa eu colocar nessa comunicação aí para ficar fácil, né? E o próprio espírito veio falando, né? Olha, como vão ser mais de uma comunicação de assuntos variados, então não vamos definir muito fixo o título para que eles possam se corresponder. E aí ele vem trazendo o próprio espírito Meditações Filosóficas. Então veja que, né, Kardec era professor, né, tinha livros escritos, era um mestre da síntese, né, de conseguir resumir textos complicados em poucas palavras e com a mesma profundidade. Então veja também a humildade de Kardec, né, porque ante ali é um texto que ele se viu não ser possível, às vezes, dar um título, ele não titubeou, ele voltou e questionou o espírito, né? Olha, qual que seria o título, né? E também para nós vermos que há comunicação entre Kardec e os espíritos, e é uma das coisas que nós também temos que ter com os espíritos, para quem participa aí dos grupos mediúnicos, é essa interação como se fosse uma pessoa ali reencarnada na sua frente, que naquele momento não deixa de ser, né, uma pessoa, apesar de ser somente o espírito que está ali, mas ele está falando através do médium, então é quase que semelhante a um espírito reencarnado, né? Não ter essa questão de, é um espírito, tem que me comunicar diferente. Kardec ele era muito simples nisso, a ponto, né, de receber a comunicação, voltar a questionar o espírito e dizer, né, qual é o título para essa comunicação. É isso que você falou, é importante, né? Porque às vezes as pessoas entram nos diálogos do grupo mediúnico endeusando demais o espírito ou respeitando, né, aquela questão tudo assim, pouco, como se estivesse falando com uma coisa totalmente diferente. Não. Os espíritos, quem são os espíritos? Somos nós lá, né? Quando desencarnamos, nós somos espíritos. Então, concordo com você. E a gente procura agir assim. Você sabe disso, que dentro do grupo mediúnico nós tratamos como se estivesse conversando realmente com a pessoa aqui no mundo
terreno. Vamos lá. Suspendemos, então, a publicação até que tivéssemos um conjunto susceptível de ser coordenado. É essa publicação que começamos hoje e daremos continuidade nos próximos números. Devemos fazer observar que os espíritos chegados a um alto grau de perfeição são os únicos aptos a julgar as coisas de maneira completamente sã. Que até lá, seja qual for o desenvolvimento de sua inteligência e mesmo de sua moralidade, podem estar mais ou menos imbuídos de suas ideias terrenas e ver as coisas de seu ponto de vista pessoal, o que explica as contradições, muitas vezes, encontradas em suas apreciações. Esse alerta Kardec traz várias vezes, e como a nossa audiência é rotativa, né, que está no YouTube, às vezes a gente nota ali que alguns vídeos têm visualizações diferentes dos outros, isso quer dizer que são pessoas distintas, às vezes, que acabam assistindo ali trechos dos nossos vídeos, e é importante a gente sempre relatar isso, né, que para chegar-se a um espírito puro, né, e ter aí um conhecimento amplo de toda a criação, de todas as leis divinas, é uma caminhada longa. E, por mais que o espírito esteja, como Kardec citou aqui, alto grau de perfeição, ele não era um espírito puro. Aqui ele está se referindo, né, a Lamennais, que vai fazer tá fazendo a comunicação. Ele não era um espírito puro. E, por este fato, às vezes, né, alguns pontos ainda não são de conhecimento daquele espírito. E isso é muito claro, né, de nós sempre fazemos esse paralelo aqui na Revista Espírita com a questão da educação, né? A pessoa que estuda, né, ela vai passando de série, né, passando de ano na escola, conforme ela vai angariando aquele conhecimento. Aí chega lá, vamos imaginar que ela escolhe aí uma faculdade, por exemplo, direito. Ela vai estudar várias matérias dentro do direito. Saindo da faculdade, ela vai escolher uma área para ela atuar. E dentro daquela área, ela vai se especializar para o resto da vida e ela não vai ter todo o conhecimento daquele ponto que ela estava estudando. Né? Por quê? Porque é muito vasto, né? Isso que nós estamos falando de conhecimento terreno. É muito vasto para você conseguir, né, todo um conhecimento ali sobre uma determinada área. Agora imagine na questão, né, da criação divina. Então é óbvio que os espíritos, né, para chegar nesse alto grau de pureza, como Jesus era, são milhares de anos, né, milhões de anos para chegar nesse ponto. Então algumas coisas poderiam fugir ao conhecimento. E às vezes uma interpretação, né, poderia ser diferente, né, daquela que realmente é. E uma confirmação que a gente tem disso é no próprio livro do Chico Xavier, né, quando Emmanuel, né, conversando com ele, diz, né, e Emmanuel era um espírito já de alto grau de perfeição. Diz para Chico Xavier que se um dia houvesse alguma divergência entre o que ele estava falando e o que Kardec codificou, era para ficar com o que Kardec codificou, porque os espíritos que participaram da codificação eram espíritos, né, de um alto grau de elevação, haja vista que o próprio Jesus Cristo, no nosso entendimento, participou dessa codificação. Então é sempre importante a gente ter em mente essa questão, porque às vezes, né, vamos imaginar lá o Papa João Paulo, né, que foi um dos papas mais caridosos, né, que teve na igreja. Ele vem e dá uma comunicação, né? Pode ser, né, queremos acreditar, né, que é um espírito já de grau elevado, né, mas provavelmente não é um espírito puro, né, pelo fato de ainda estar na Terra, né, pelo ainda ter necessidades de reencarnar na Terra. Né? Então, as impressões que ele traz poderiam ser totalmente corretas, mas poderiam em algum ponto não ser completamente acertadas do ponto de vista do conhecimento amplo. Então, é importante esse alerta que Kardec traz. Isso é importante nos dias atuais, né? Porque a gente percebe assim que algumas pessoas
recebe algumas comunicações, alguns médios, aí recebe algumas comunicações, e o espírito, às vezes, comunicações muito bem elaboradas, intelectualmente falando, e as pessoas começam a acreditar fielmente naquilo, sem passar por todo esse crivo da razão. Foi o espírito, o espírito. Até no estudo nosso de sexta-feira, tivemos uma questão sobre um tema que a pessoa ouviu dentro de uma palestra, determinada pessoa, falando sobre uma questão lá que não estava em conformidade com a doutrina espírita. Eu falei, não, isso não está de acordo. Mas a pessoa falou, a pessoa é espírita, a pessoa tem... Bom, ela pode ser o que for, mas não está em contradição. Eu não sei que eu não assisti, não sei que argumento aconteceu. Inclusive, eu coloquei lá no estudo nosso lá depois as fundamentações de onde que eu tinha tirado, né? Falei, não estou tirando de mim, isso aqui é o que o Kardec falou, e eu fico com o que está escrito que os espíritos falaram para o Kardec. Até me prove o contrário, é assim, né? Então existe muito isso, a pessoa nem se preocupa em buscar as fundamentações daquilo, se faz sentido ou não, já acredita porque foi o espírito que falou, que tal, né? Isso corre muito, essas fascinações aí por aí, né? Mas vamos lá. Lamennais, olha aí, ó, o que o Léo falou. Lamennais nos parece estar nesse caso, né? Sem dúvida, há em suas comunicações muitas coisas boas e belas, como pensamento e como estilo. Mas, por certo, há outras que podem prestar-se à crítica, cuja responsabilidade absolutamente não assumimos. Cada um é livre para aceitar o que achar bom e rejeitar o que parece mal. Só os espíritos perfeitos podem produzir coisas perfeitas. Olha aí, ó. Ora, Lamennais, que, sem a menor dúvida, é um espírito bom e elevado, não tem a pretensão de já ser perfeito, de modo que o caráter só sombrio, melancólico e místico do homem seguramente se reflete nesse espírito e, por conseguinte, nas suas comunicações. Sob esse ponto de vista, ela já seria um interessante motivo de observação. Então vamos lá, primeira, né? Isso, Primeira. é aquela questão que a gente também comenta bastante aqui na Revista Espírita, da questão de que a evolução ela não dá saltos, né? E o espírito, o conhecimento em si, ele está no espírito e não no cérebro, né? O cérebro é apenas um órgão codificador, né? Que utiliza ali do conhecimento que está no espírito, que passa pelo perispírito, que o órgão, o cérebro vai decodificar e transformar em palavra, em lembrança e tudo mais. Mas o conhecimento está no espírito. Então, quando o espírito desencarna, o que sobrevive? O espírito. E aquele conhecimento que ele tinha, ele carrega com ele. Então, se Lamennais tinha um estilo de escrita enquanto encarnado, né, dessa forma mais mística e tal, enquanto o espírito desencarnado ele vai ter o mesmo modo de escrita. Talvez pela ali livre da matéria, do corpo ali material, ele tenha uma possibilidade de expansão maior ali da percepção, né, pelo fato de já ser um espírito mais elevado, mas ele ainda é o espírito, em evolução, e aquelas características empregadas ali em seu espírito podem, na maioria das vezes, né, fazer influência naquilo que ele escreve. É isso que Kardec vem dizer, né? Então, o caráter sombrio, melancólico e místico do homem seguramente se reflete nesse espírito e, por conseguinte, nas suas comunicações. Então, na comunicação que ele aparece, ainda tem as características daquele homem enquanto ele era reencarnado. A gente percebe isso nas comunicações, né? Principalmente nesses do Divaldo, que as comunicações dos vários espíritos, essa característica, né, que o espírito traz, é mais romanceado, outro mais teatral, outro, sabe? Então existe, a gente percebe claramente que isso é do espírito, né? Como ele fala, muitas verdades, muitas coisas bonitas, mas sempre vai trazer essas questões ainda que o espírito traz, né? Das suas experiências no mundo terreno. Então vamos ao número 1. As ideias mudam.
Mas as ideias e os desígnios de Deus, jamais. A religião, isto é, a fé, a esperança, a caridade, uma só coisa em três. O emblema de Deus na terra fica inabalável em meio às lutas e preconceitos. Bem filosófico mesmo, né? A religião existe, antes de tudo, nos corações. E assim não pode mudar. É no momento em que reina a incredulidade, em que as ideias se chocam e se entrechocam, sem proveito para a verdade, que aparece esta aurora que vos diz: venho em nome do Deus dos vivos e não dos mortos. Só a matéria é perecível, porque é divisível. Mas a alma é imortal, porque é una e indivisível. Quando a alma do homem se enfraquece na dúvida sobre a eternidade, toma moralmente o aspecto da matéria. Divide-se em consequência, estará sujeita às provas infelizes nas suas futuras reencarnações. A religião, pois, é a força do homem. Diariamente ela assiste às novas crucificações que inflige ao Cristo. Diariamente ouve as blasfêmias que lhe são atiradas na face. Mas, forte e inquestionável como a Virgem, assiste divinamente ao sacrifício do seu filho, porque possui em si a fé, a esperança e a caridade. Você vê que interessante. Aqui ele faz uma reflexão, né? Uma vez eu estava conversando com um conhecido, não lembro quem era, mas um conhecido evangélico, né? E aí, na época, eu era católico, e aí ele explicando que ele achava errado, né? Que nós usávamos o crucifixo com Jesus crucificado. E eles, nas igrejas, nas evangélicas, quando tem a representação da cruz, é sempre a representação da cruz com aquele manto, né, em volta da cruz, simbolizando que Cristo não estava lá, né, dizendo aqui, ó, ficou apenas a roupa dele aqui, a cruz está vazia, né, por quê? Porque Cristo, ele criticava, né, porque ele falava que Cristo não estava crucificado, Cristo estava ressuscitado, então ele não estava na cruz. Então eu achava interessante, na época eu me lembro que eu achei bem interessante essa explicação, e às vezes é verdade, né? A gente passa, independentemente da religião que se tenha, às vezes a gente passa nos nossos tempos crucificando Jesus novamente, né? Por quê? Quando nós não seguimos os mandamentos, não seguimos as orientações, né? Ah, mas na época ele falava em parábolas e não se entendia direito. Tudo bem, quem ainda segue somente ali as parábolas e não entende direito, até tem um abre aspas aí de meia-culpa, né? Mas agora, com todo esse ensinamento que o Espiritismo nos traz, esse aprofundamento, com essas instruções dos Espíritas, querer dizer que ainda não entendeu, né? Aí realmente, né, tá crucificando Jesus novamente, porque de nada adiantou, né, ele ter morrido pelos seus ensinamentos, né, pelo que ele estava passando. Por quê? Porque diariamente, como diz o texto aqui de Lamennais, diariamente houve as blasfêmias que lhes são atiradas na face, né? Por quê? Porque diariamente assiste às novas crucificações que inflige o Cristo. Como o Pereira falou, bem poético, mas dá para se tirar uma lição muito grande disso, né? O que nos diferencia daquele povo a quem Jesus semeou a palavra, né? Ah, Jesus parava para fazer, né, os seus sermões e enchia de gente, né, para escutar, né? Ah,
Muitos achavam bonito, nossa, que lindo que ele falou, virava as costas e esquecia do, né, o que a mão direita, que a esquerda não saiba, o que a direita dá, ou virar a face, né, caso alguém te ofenda e tal, e esquecia tudo isso. O que nos diferencia daquele povo? Será que estamos muito mais adiantados na compreensão, 2000 anos depois? Ou será que ainda somos muito parecidos com eles, né? É verdade, né? Porque as pessoas preferem ver Jesus aí, aquela questão da Sexta-feira Santa, né? Aquele Jesus crucificado, aquela cruz, valorizar tudo aquilo aí, esquece de vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? Viver em conformidade com os ensinamentos de Jesus. A Virgem desvaneceu-se ante as dores do Filho do Homem, mas não está morta. Agora vamos à segunda, né? Segunda reflexão e meditação. Está intitulada aí como se fosse Sansão. Após uma leitura da Bíblia sobre a história de Sansão, viu em pensamento um quadro análogo ao do artista influente que a França acaba de perder. De Camps viu um homem de estrutura colossal, membros musculosos, como o dia de Miguel Ângelo. Este homem forte dormia ao lado de uma mulher que fazia queimar à sua volta perfumes, tais como os orientais sempre souberam introduzir em seu luxo e em seus costumes delicados. Os membros desse gigante caíram em lassidão e um gatinho ora saltitava sobre ele, ora sobre a mulher junto a ele. A mulher curvou-se para ver o gigante, para ver se o gigante dormia. Depois tomou uma tesourinha e se pôs a cortar a cabeleira ondulada do colosso. O resto, já sabe. Homens armados investiram contra ele e o acorrentaram. Preso nas malhas de Dalila, o homem chamava-se Sansão, conforme modisse o espírito, que logo vi junto a mim. Este homem representa a humanidade enfraquecida pela corrupção, isto é, pela avidez e pela hipocrisia. Quando Deus estava com a humanidade, levantou, como Sansão, as portas de Gaza. Quando a humanidade teve por sustentáculo a liberdade, isto é, o cristianismo, esmagou os seus inimigos como sozinho o gigante esmagou o exército dos filisteus. Assim respondia ao espírito. A mulher que está junto dele não me deixou concluir e disse, entre aspas, é aquela que substituiu a Deus. Penso que não quero falar da corrupção dos séculos passados, mas o vosso. Fecha aspas. Desde muito tempo, Sansão e Dalila se haviam apagado diante dos meus olhos. Eu vi o anjo, sempre só, que me disse a sorrir, entre aspas, e agora, a do anjo. A humanidade está vencida. Então seu rosto tornou-se grave e profundo e acrescentou, eis os três seres que devolverão à humanidade seu vigor primitivo. Eles se chamam fé, esperança e caridade. Virão em alguns anos e fundarão uma nova doutrina, que os homens chamarão espiritismo. Aí, de novo, aquelas questões ali do sentido simbólico, né?
Você vê, ele pegou, né, todo mundo conhece essa questão de Sansão e Dalila, que é contada aí para filmes, de todas as maneiras, né? E ele deu uma interpretação aí ligada à questão da humanidade como um todo, né? E essa tríplice, né? Tríplice característica é bem a questão do, do espiritismo, né? Inclusive, né? Tá nas obras da codificação a questão da fé raciocinada, né? Da esperança, né? Da, dos mundos melhores e a caridade, principalmente com aquela máxima, né? De que fora da caridade, né, não há salvação. Então, é interessante ter sempre em mente essa questão, porque é importante, né, até aquele dia, até na última quarta-feira, né, Pereira, nós estávamos estudando o livro do Céu e do Inferno, aí teve uma hora que parou e eu falei, não entendi, eu acho que, né, teve uma contradição no texto aqui, né, e aí como nós estudamos em grupo, né, ali em grupo nós, né, debatemos ali para chegar a um senso comum ali do que né, poderia estar sendo explicado naquela parte que eu li. Então a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que fazer sentido, e não uma fé cega, né, porque senão, né, o espiritismo ele passa de uma filosofia, né, para uma religião propriamente dita, onde se pregam os dogmas e se segue apenas pela fé. O espiritismo é diferente, por isso que ele não é uma religião, ele é uma filosofia com cunho religioso, porque para essa fé, ela ser uma fé, ela tem que ser racional, ela tem que fazer sentido, né? E não apenas, né, do sentimento, né, mas também do intelecto ali, você tem que acreditar para ter essa fé. Essa ponto que você falou, assim, em termos de palavras que são colocadas ali, a gente percebe, assim, que muitas vezes são questão de tradução, que uma pessoa que está traduzindo, ela interpreta daquela maneira, e nós estamos falando do francês para o português, nós já percebemos, assim, se a gente pega alguma linha, alguns tradutores, né, e a pessoa estiver lendo o mesmo livro, já vai perceber a diferença. Diferença significativa, tanto é que no nosso estudo nós percebemos isso. Umas pessoas estavam estudando com outra pessoa que traduziu o livro e dá uma diferença, né? Diferença, assim, talvez do conteúdo não, né? Mas a maneira que aquela pessoa interpretava determinadas colocações lá do francês e português. Agora, você imagina, assim, do hebraico lá, que vem trazendo, do latim, e vem não sei o que para inglês, e depois para chegar em português. Então, às vezes há algumas coisas assim que não parecem muito sentido, né? Que aquelas línguas antigas, elas eram muito limitadas em substantivo, vocábulos e tal, era meio, né? Então, isso acontece mesmo, que a pessoa que traduz, se ela não tiver de acordo com o que ela acredita as coisas, ela vai interpretar aquilo daquela maneira, né? Então, às vezes, ocorre alguns equívocos mesmo. Sim, e até não só no conhecimento, né, da língua, aprofundado da língua, mas também até na questão de evolução, né, espiritual da pessoa, né, porque às vezes o texto ele é tão profundo gramaticalmente, mas também como espiritualmente, às vezes a pessoa não consegue captar aquilo que foi escrito para trazer, né, para uma linguagem normal. Então, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro, assim, que causava muita confusão, ele é quando Jesus, né, ele cura o cego, né, que ele pega a terra do chão, cospe, né, faz um barro e coloca em seus olhos, né? Então, quando você diz assim, peraí, mas colocou em seus olhos quem? Dos olhos de Jesus ou seus do olho do cego? Lógico que com uma interpretação ampla, né, você pega e vê que foi no olho do cego, porque é ele que é o cego. Mas você veja que né, o pronome, né, ali seu, né, ele causa uma confusão, né? Porque ele diz assim, ele fez tal coisa e colocou em seu colo. Pronto, aí já seria complicado, né? Porque pegou uma criança e colocou em seu colo. Mas seu quem? Meu ou da pessoa que estava ali na frente? Então veja a confusão que uma simples palavra pode trazer. Agora já imagina, né, naquela época lá onde, na tradução bíblica, né, onde veio do aramaico, né, daí lá pro grego, daí do grego pro latim, daí pro latim pro português. Então muita coisa deve ter se perdido
E é por isso que, às vezes, nós olhamos nas Escrituras e observamos algumas passagens que, se formos acreditar exatamente que Deus e Jesus eram soberanamente bons, né, e justos, algumas passagens que às vezes contradizem pela atitude que ali foi descrita. Mas a pessoa que escreveu aquilo, né, que foi colocar pela primeira vez no livro, a que nível estava, né, de evolução a pessoa, a que nível estava a pessoa que traduziu para as diversas línguas, né, esses textos, para que ele refletisse realmente o que havia acontecido na época. Então, por exemplo, os evangelhos, nenhum deles foi escrito, né, enquanto Jesus era vivo, foram escritos após a morte, quando os apóstolos caíram em si, né, e pensaram, nossa, mas nós temos que escrever o que se passou aí, né, de tudo isso que aconteceu, porque senão vai ser perdido. Então, foi após a morte. Por exemplo, o evangelho de Lucas, Lucas era seguidor de Paulo, nem Paulo viu, né, Jesus, né, porque quando Paulo chegou, Jesus já tinha ressuscitado. E Lucas escreve um evangelho, né, a partir ali, com certeza, da interação com os apóstolos. Então, muita coisa ali, ele fica diferente do que a gente imagina que Jesus faria, né? Por isso que é importante, né, o evangelho segundo o Espiritismo, porque ele extrai a moral do Cristo. Ele pega, ele tira toda aquela alegoria fora, toda aquela questão ali que não tem importância em si para a vida, a evolução, né, espiritual. Agora ele tira toda aquela moral e nos apresenta aquela moral, e aí com toda uma explicação dos espíritos, né, mais elevados para nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, lógico, não estou colocando aqui em nível de qual é melhor, se é a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas na questão de compreensão, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem trazer mastigado para nós essa explicação de, às vezes, algum texto que ficou meio dúbio. É aí que eu acho que a importância das parábolas. Né? Que as parábolas, ele tinha essa questão. Quando ele colocava em parábola, a tradução, a mudança, você pode mudar lá, interpretar uma personagem, lá um texto, uma coisa qualquer, mas a moral você não perde, né? É a mesma coisa da piada, né? Uma piada, por exemplo, quando eles colocam uma piada ali, ele coloca ali aquele questão mas uma pessoa pode mudar o nome da pessoa, não sei o que, tudo, mas a essência da moral você não perde, né? E a parábola tem isso, né? Porque, era um filho. A pessoa pode inventar o que ela quiser, mas ela vai ter que chegar naquela parte, não vai perder aquela questão da essência, né? Do conteúdo que você ia passando. Essa é a importância que Jesus usou muito desse recurso. Então vamos dar continuação aqui no terceiro. Cada fase religiosa da humanidade possui a força divina, materializada nas figuras de Sansão, Hércules e Rolando. Um homem, armado com os argumentos da lógica, nos diria: eu vos adivinho. Mas essa comparação me parece muito sutil e lenta, fecha aspas. É verdade. Talvez não tenha vindo ao espírito de ninguém, e contudo, examinemos. Ultimamente eu vos falei de Sansão, emblema da força da fé divina nos primeiros tempos. A Bíblia é um poema oriental. Sansão é a figura material dessa força impetuosa que derrubou Heliodoro no átrio do templo e que reuniu as ondas do Mar Vermelho após havê-las separado. Esta grande força divina abateu exércitos e derrubou os muros de Jericó. Os gregos, bem sabeis, vieram do Egito e do Oriente. Esta tradição de Sansão não existia mais senão no domínio da filosofia e da história egípcia. Os gregos lapidaram os colossos de granito do Egito, armaram Hércules
com uma massa, eles deram a vida. Hércules fez seus 12 trabalhos. Abateu a hidra de Lerna, a hidra dos 7 pecados capitais, e tomou-se nesse mundo pagão o símbolo da força divina encarnada na terra. Dele fizeram Deus. Mas notai quais foram os vencedores desses 2 gigantes. Como diz Lamartine, deve-se sorrir? Chorar? Foram 2 filhas de Eva, Dalila e Deianira. Como vedes, a tradição de Sansão e de Hércules é a mesma que a de Dalila e Deianira. Apenas Dalila tinha mudado o penteado das filhas do faraó pelo diadema de Vênus. Pela noite, no famoso vale de Ronxevô, um gigante deitado numa ravina profunda berrava o nome de Carlos Magno em gritos desesperados. E aí, como Kardec falou, essas seriam as primeiras partes, né, dessas meditações filosóficas e religiosas, e continuaria num próximo bloco. Então, ele encerrou por aqui essa comunicação trazida por Lamennais. E interessante, né, Pereira, esse recurso, como você falou, né, das parábolas, a utilização das parábolas para se referir a uma moral que conseguisse passar, né, por séculos e séculos, e por mais que parecesse estranho hoje, né, e você vê, né, é engraçado, né, um senhor deu 1 talento, 2 talentos, 4 talentos, né, para os servos dele, assim, a gente consegue trazer para os dias de hoje. E Lamennais vem utilizando esse recurso também, né, utilizando ali de Sansão, né, de figuras mitológicas, como ali o Hércules e tal, né, para trazer também essa questão que, imagino eu que essa foi a intenção dele, de demonstrar que em diversas palavras, né, com palavras e exemplos diferentes, em todas as épocas foi se demonstrado ali o poder divino, né, o poder divino sobre a humanidade. Porque quando você se pega ali, por exemplo, Hércules era um deus egípcio, né, um deus grego, né, o semideus, e pelo que conta a história, ele era uma pessoa boa, uma pessoa que tentava ajudar todo mundo. Então, quando tem essas figuras, normalmente elas são entidades ali boas, né, que estão tentando ajudar a humanidade ali dos réis mortais, né. Então, são provavelmente personagens que, durante as eras aí, os humanos se utilizaram para se referir, né, com certeza aí ao poder da divindade única e maior que é Deus, né? Os gregos têm muito isso, né? Você pode ver aí, ó, aquela dos deuses lá, Deus, não sei o quê, Deus, não sei o quê. Então eles criavam sempre essas personagens místicas, né? Que aí sempre tem um cunho aí de transmitir alguma coisa de poder, de, sei lá, que eles queriam colocar. Então eles criavam essas figuras, né? E é um recurso, sim. Esse tempo atrás estavam fazendo um estudo sobre não lembro agora qual linha que era de filosófica aí, de uma linha assim desses ensinamentos aí místicos, né, vamos dizer assim. E aí uma determinada religião ou doutrina aí, as pessoas não escrevem nada, né? Então é passado de palavras. As pessoas que sabem, a gente já ouviu isso muitas vezes, para o quê? Para evitar a interpretação, então pegava lá, escolhia 3, 4 pessoas e passava esse conhecimento desde pequenininho para essa pessoa, que ela ia passar para as gerações futuras, né? Os mais velhos iam passando. Os índios, né, que fala, tem muito dessas questões, né? Então eles não escreviam, mas passavam esses conhecimentos para as próximas gerações futuras através de contando histórias, né? Então eles contavam histórias, as histórias iam passando. Às vezes se perde algumas questões, mas o conteúdo não se perde, né? Então, isso é muito comum, né? Até hoje, a história assim, das famílias mais antigas, dos mais antigos, tinha essa questão do pai sempre colocar para os filhos a educação,
colocando essas histórias, era uma vez, né? Aquela história do era uma vez, não sei o quê. E aí o pai, a mãe ali colocam uma pitada, né, diferente ali, para que as crianças aprendam. Né? Não é assim, é um recurso que às vezes nós vamos abandonando hoje, muitas vezes, né? Mas eu acho que o próprio espiritismo, que eles falam assim, que às vezes os jovens, né? Nós estávamos comentando assim, até que a questão dos jovens, das crianças, não são atrativos. Eu acho que está faltando um pouquinho disso, né? Colocar de uma forma mais teatral, né? Teatral, mais histórias, assim, né? Para que seja atrativo para essas crianças, né? Para ouvir sobre a filosofia espírita, pelos conceitos morais, do que ficar aquela coisa muito, né, direta. Na verdade, o que falta hoje é o próprio diálogo, né? Entre pais e filhos e adultos também, né? Porque hoje, com essa questão da tecnologia, se vê normalmente, assim, que as pessoas se reúnem para almoçar e nem conversam, cada uma fica ali no seu celular, às vezes, né? Eu tenho como costume, assim, quando eu saio, assim, com alguns amigos, né, para algum lugar, assim, querem tirar foto, já tirem no começo e vamos guardar o celular para a gente poder aproveitar, né, a presença ali, a companhia um do outro, porque as pessoas não se conversam mais. E veja que essa é interessante, esse ponto de vista que você trouxe ali dessa a contação da história para uma continuidade, para ver que a importância, né, de sempre reforçar e conversar sobre isso, e aconteceu até aqui na minha família, né? A minha esposa, ela tinha um entendimento de algo que tinha acontecido no passado, né? Com a mãe dela e tal, e para ela era verdade isso, né? E aí, esse tempo atrás, nós estávamos almoçando e conversa e tal, e a gente tocou no assunto, e a mãe dela falou, não, comigo não. Ela, mas como não, mãe? Assim, 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 contou. Ela, não, a gente fazia isso por causa de tal coisa, mas não por causa disso que você está pensando. Você vê, né? Então, imagina, se a gente não tem essa conversa, né? A minha sogra ia um dia desencarnar e minha esposa ia acabar acreditando pro resto da vida que era daquela forma. Então, vê a importância, né, da gente conversar aí com os nossos pais, com quem está ainda reencarnado, para compreender e desfazer, às vezes, aquelas mistificações que a gente tem, porque enquanto a gente é criança, às vezes a gente observa, né, às vezes observa alguma questão e aquilo fica tão impregnado na nossa cabeça que a gente até, o cérebro, ele vai criar informações naquelas lacunas, né, para fazer sentido, e às vezes nós vamos fazer sentido de coisas divergentes do que era. Então é importante essa conversação. Aqui para terminar, então, né, Kardec, infelizmente, né, num texto fora de contexto, chegou uma época aí que Kardec foi acusado né, de preconceituoso, de fazer discriminação e tudo mais. Então a gente já leu essa nota explicativa, se eu não me engano, no número passado, de 1860, então vou trazer só um resuminho aqui, porque é importante. É aquela questão, né, das pessoas acusar uma outra pessoa, como aconteceu muito na revista, né, da pessoa querer ser um pseudo-filósofo e acusar alguma coisa sem ter o conhecimento, né, como vinham aquelas ataques ali, né, ao espiritismo, sem nem ao menos ter lido o livro dos espíritos na época, né, vinha aqueles ataques ao espiritismo. E Kardec sempre explicou e rebateu aqueles ataques com fundamento na doutrina espírita. E aconteceu nos tempos modernos aí novamente, porque foi acusado, aqui falando a nível Brasil, né, foi Kardec, os escritos, né, da codificação espírita vieram acusando Kardec de discriminador, de preconceituoso, né, e esse tipo de acusação, ele só tem fundamento quem não leu, quem não estudou a doutrina espírita, né, para fazer essa questão. Mas ocorre que, né, naquela época e atualmente o nosso judiciário ele tem as suas falhas, né, e né, a Federação Espírita Brasileira teve que fazer um acordo ali com essa questão do preconceito e incluir na revista espírita toda uma explicação demonstrando que Kardec não tinha essa concepção preconceituosa e que Kardec, sim, ele avaliava do ponto de vista espiritual, né? Então, se determinada classe ali
estava naquelas condições, né, era porque espiritualmente ainda ela precisava estar naquelas condições para evoluir, mas não que isso estava relativo a alguma característica física, de cor, de local, etc. Então ele tem essa nota explicativa no final da revista, que ele traz o seguinte, né, então é a nota explicativa número 58, opa, não está transmitindo ali, nota explicativa número 58, que ela esclarece, né, que Allan Kardec não foi racista, mas um pensador que refletiu debates científicos de sua época. Alguns hoje superados. Então, lembra que nós estudamos ali a frenologia, fisiognomonia, que era aquelas questões do crânio e tudo mais, se a pessoa que tinha um crânio daquela forma poderia ser mais inteligente ou não. Então, era a ciência que se tinha na época, e Kardec ele não fugia mesmo do debate. Né? Ele ia estudar e tentar entender aquilo lá e ver se tinha lógica. Né? Então, embora tenha reproduzido certos termos e descrições correntes no meio acadêmico do século XIX, seu objetivo não foi sustentar preconceitos, e sim submetê-los ao crivo da razão e da revelação dos espíritos. O espiritismo, conforme estruturado por Kardec, fundamenta-se na igualdade essencial de todos os homens, visto como espíritos imortais criados por Deus em condições idênticas e destinados ao mesmo fim. É óbvio, Deus não criou anjos, seres já puros, ele não criou demônios, seres totalmente desimperfeitos com fazer o mal. Não, ele criou todo mundo, né, simples, né, para que pudesse, a seus próprios méritos, fossem evoluindo a chegar a um nível de anjo, que seria um ser puro, ou às vezes, por tantos erros, né, e por oportunidades não aceitas, equiparar-se às vezes a demônios, né, porque o espírito às vezes ele está num estado de maldade tão grande, né, que aquela pessoa que não estuda o espiritismo vai achar que aquele espírito que veio numa comunicação é propriamente um demônio. A reencarnação aparece como princípio que dissolve castas. E aqui a gente vê, principalmente naquela questão ali do concílio, onde teve, né, a abolição da reencarnação justamente por isso, por causa das castas, né, abastadas da época, né, onde aboliu-se a palavra reencarnação pela possibilidade daqueles que estavam no poder naquela época poder vir como servo. Então, como se abolir uma palavra, né, da ordem natural das coisas fosse abolir a necessidade daquela pessoa ter que reencarnar como servo, caso a sua evolução, né, necessitasse desse período aí, dessa experiência. Então, privilégios e distinções raciais, pois o mesmo espírito pode nascer em diferentes condições sociais, étnicas, culturais e até de gênero, ao longo de sua trajetória evolutiva. Então, não é porque hoje eu estou reencarnado no corpo de um homem que em certas reencarnações eu não vá reencarnar no corpo de mulher para entender todas as dificuldades que uma mulher tem. Né? Se eu sou um homem que não tem a compreensão, né, das diferenças que o sexo, né, que o gênero, ele traz entre o homem e a mulher, provavelmente eu vou ter que reencarnar no corpo de uma mulher para materialmente, fisicamente, eu sentir essa diferença e aí ter um respeito melhor, né? Porque o espírito em si, ele não tem sexo, né? O espírito evoluído não tem sexo, ele vai ser, o sexo está aqui na materialização, né, da matéria. Então, se necessário for eu vir no corpo de uma mulher, assim vai acontecer para a minha evolução. Dessa forma, né, Kardec sempre reafirmou que o verdadeiro valor do homem, né, homem e mulher, né, o valor do humano, não reside no corpo, nem nas características externas, mas no espírito essência imortal e progressiva. O que a gente nota? Então, por exemplo, como o Pereira sempre fala aqui, né, a questão do preto velho, né? Quando você vê lá um senhorzinho barbudo, possivelmente, né, um escravo, né, no seu Pereira que estudou mais, né, pode até comentar sobre isso, mas possivelmente um escravo que tem uma elevação espiritual muito maior do que a maioria
das pessoas que se dizem espíritas e palestrantes espíritas, pelo quê? Pelo fato da compreensão, né, daquele espírito enquanto talvez escravo ele tinha da vida. Então não quer dizer que a pessoa, se é preto, se é branco, se é japonês, se não é, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, ele tem alguma diferenciação na escala espírita. O Kardec sempre trouxe esse ponto de vista imortal, né, do espírito. Então, sua obra, né, a obra de Kardec, codificada por Kardec, porque a obra é dos espíritos, né, condena qualquer forma de segregação. Kardec sempre condenou essa questão de segregação, afirmando que a fraternidade universal e a caridade são fundamentos da vida moral. Assim, longe de apoiar ideias racistas, Kardec utilizou os conhecimentos disponíveis em seu tempo como referência de análise, mas sempre com o propósito de demonstrar que apenas a compreensão espiritual e a lei de progresso explicam as diferenças humanas. Mas é muito nítido isso, né? Por que existem tantas divergências? Então, isso quer dizer que aquela pessoa que nasce lá nas regiões mais pobres, elas... então, está dizendo lá que as pessoas que nascem nas regiões pobres são imperfeitas. Do ponto de vista espiritual, ela tem algum tipo de imperfeição que ela precisa passar por aqueles acontecimentos, por aquela escassez daquela vida, para ela evoluir alguma coisa. Não que a pessoa em si, humano, ela seja menos perfeita do que uma pessoa que nasceu na cidade e tem todas as condições. Mas espiritualmente, aquela pessoa necessita daquele momento, né, daquela experiência. Assim como aquela pessoa que hoje ela pode estar numa condição boa, e se ela não tem a compreensão da dificuldade que é uma pessoa que passa, por exemplo, por fome, ela também vai ter que, em um momento, reencarnar naquelas condições para vivenciar aquilo e ter o respeito e a compreensão necessária. Para ele, né, para Kardec, fazendo a codificação, o Espiritismo é a doutrina que restabelece a dignidade do ser humano, eliminando preconceitos, assegurando a igualdade de direitos de todas as criaturas diante de Deus. E aqui, só para resumir, daí a nota ela traz o seguinte, né? A nota ela vem trazendo algumas questões para nós. Ó. Então, Kardec ele fala sobre a fé espírita, né, baseada na evidência, na razão e na demonstração, porque eles faziam muito ensaio. A própria revista espírita é tida como laboratório de Kardec, onde eles faziam os ensaios, né, os questionamentos para os espíritos e tentava ver se fazia sentido ou não, né? Leva, né, os espíritas a buscarem a reforma íntima, domando as más inclinações, praticando as máximas do Cristo e vendo todos os homens como irmãos. Tem aquela questão que Kardec sempre traz, né, que se reconhece o verdadeiro espírita, né, pela sua luta diária, né, para melhorar, para conter as suas más inclinações, né. Nas obras, né, de Allan Kardec, aqui está com Allan Kardec, mas nas obras codificadas, né, a estruturação da doutrina sobre os três aspectos científico, filosófico e religioso, como a gente viu ali na leitura de Lamennais, né, são 5 obras, né, básicas, né, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu, o Inferno e a Gênese, além do que é o Espiritismo, obras póstumas e a própria Revista Espírita. Então, em todas essas obras, em nenhum momento ele se torna questão de racismo. Os princípios fundamentais, né, do Espiritismo: igualdade essencial em todos os espíritos, evolução por meio das reencarnações, possibilidade de comunicações entre encarnados e desencarnados, e Jesus como guia e modelo da humanidade. Questões raciais e sociais, Kardec refletiu, debateu, né, cientificamente as questões da sua época, como a frenologia, a fisionomia, o Darwin, né, mas sempre à luz do Espiritismo. Condenou preconceitos de cor, de raça, de casta, de sexo ou condição social, afirmando que todos os homens são irmãos. A reencarnação elimina os privilégios de raças e castas, fundando a fraternidade universal. Método de Kardec. Então, ele utilizava a Revista Espírita para publicar hipóteses e submetê-las ao controle universal do ensino dos espíritos. Então, como exemplo, essas teorias sobre os anjos decaídos e a raça adâmica. A finalidade essencial do Espiritismo. O foco não é a especulação científico-filosófica, mas o aperfeiçoamento moral do ser humano.
caridade entendida como benevolência, indulgência e perdão, sem preconceitos de nenhuma espécie. Então, por um lado, até foi ótimo, né, que eles acusaram Kardec de fazer isso aí, porque eles tiveram que apresentar isso aí para o judiciário. E aí, nesse pouco resumo, aqui eu fiz resumo, na nota ela é bem mais longa, nessa nota, aqueles que, né, tiveram que cumprir a determinação dos acusadores, puderam ter pelo menos um pouco do conhecimento do que é, né, a grandiosa doutrina espírita e a codificação feita por Kardec. E assim, Pereira, nós terminamos o ano de 1861 da Revista Espírita, né, com a graça de Deus, e no nosso próximo sábado nós iniciamos aí o ano de 1862 da Revista Espírita. Olha aí, meus amigos. Com esse final aí, que até para muitas pessoas que às vezes estão assistindo pela primeira vez e querem conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia espírita, a doutrina espírita, tá ali, aquele final ali, ele traz aí uma boa noção, né, para as pessoas que queiram começar a estudar, né, essa filosofia, essa doutrina. Bom, é isso aí, meus amigos, mais um tema terminado, mais um ano da Revista Espírita terminado. O Lero colocou aqui, para o ano que vem iniciaremos o ano de 1862. E foi muito produtivo, né, todo esse estudo, todo esse ano, essa última parte aí para mim foi muito bacana também, né, que traz muitas reflexões aí para as pessoas que nos assistem, né, para que elas possam sentir-se motivadas, né, a começar a estudar essa filosofia. Então só nos resta não, temos agora como premissa agradecer. São questões que jamais podemos esquecer dentro das nossas preces, que é a gratidão. A gratidão a Deus, em primeiro lugar, por nos conceder essas oportunidades de aprendizado. Uma gratidão também ao nosso mestre, ao nosso guia, ao nosso modelo, que é Jesus, que através do Evangelho e sobre a coordenação da doutrina espírita, nos levanta o véu da ignorância. E assim nos possibilita conhecermos aquelas questões que estavam ocultas no Evangelho, oculta pela nossa ignorância. Cristo estava ali, mas há necessidade de estudarmos a filosofia espírita para compreendermos os ensinamentos ali colocados. Nossa gratidão ao nosso mestre, nosso guia, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham. Olha como as leis divinas são perfeitas. Ela traz todos os tempos na nossa consciência. Todos nós sabemos, está gravada na nossa consciência. Mas, como necessitávamos de uma start, vem o Evangelho, vem o cristianismo, Jesus, para nos despertar. Mas ainda estava incompleto. Muitas coisas ainda ficavam obscuras. Aí vem a revelação. Tudo em conformidade com o tempo, com o grau de evolução. Aí vem a filosofia espírita para abrir em definitivo o nosso véu do mundo espiritual. Como eu gosto sempre de repetir, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E além de tudo isso, a justiça divina é perfeita, que ela ainda nos proporciona quando retornamos ao mundo terreno, benfeitores, guias espirituais que cada um de nós tem, mentores, o nome que quisermos dar, anjo da guarda,
que nos acompanham quando estamos aqui no mundo terreno, nos lembrando, nos orientando, para que assim consigamos sempre retornar a lembrar das leis divinas. Como eu disse, está gravado em nós, mas necessitamos sempre desses starts, que de momento em momento vamos despertando e conhecendo, sempre no tempo adequado, sempre em conformidade com a nossa busca e com o nosso conhecimento, nosso esforço. Por isso a nossa gratidão a todos. E assim, confiante em tudo isso, deixamos aí os nossos fraternais abraços, nossas luzes de amor, de paz, a todos que nos ouvem, todos aqueles que nos assistem, e a todos os amigos espirituais que nos acompanham. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependente do horário que a pessoa assistir. Sejam sempre felizes e busquem a perfeição. Que assim seja.